Bom dia, professor. Professor, não estou te ouvindo. Acho que ele não está falando nada ainda. Ah, tá. Ele está conectando o áudio, eu não sei nem se ele está ouvindo a gente. Oi, querido, estão me ouvindo? Oi, professor. Bom dia. Agora sim. Bom dia, professor. Bom dia, Jana. Botei a Elô de co-anfitriã para ela ir admitindo quem for aparecendo durante a aula, tá, Elô? Já estou te admitindo, professor. Tá, querida? Então, vamos lá. Ó, semana passada a gente falou sobre membro inferior. Vocês acompanharam bem, foi ótimo. Então, hoje eu vou mostrar ossos do membro inferior e vamos fazer as comparações entre membro inferior e membro superior. Vai ser bem interessante, vocês vão conseguir acompanhar muito bem, tá? Bom, então vamos lembrar que o membro inferior ele é composto pelos seguintes ossos. No segmento proximal, que é a coxa, um osso longo, o maior osso do corpo humano, chamado fêmur. Depois, abaixo, na perna, da mesma maneira que acontece no antebraço, dois ossos. Um medial, outro lateral. O medial se chama tíbia, o lateral se chama fíbula. Depois, ossos curtos, parecidos com aqueles ossos do carpo da mão, que eram duas fileiras de 4 ossos, lembram? A seguir, os ossos longos, situados à linha do carpo, chamados de metatarsais, porque no pé o nome dos ossos curtos são os ossos do tarso. Depois,
a seguir os ossos do metatarso e aí as falanges dos dedos, que são sempre 3, proximal, intermédio e distal. Lembrando que o hálux é o equivalente ao polegar, só tem 2 falanges. A gente vai repetir isso tudo com calma, tá? Então, vamos embora repassar esses ossos todos com tranquilidade e lembrar que os ossos do membro fazem parte do esqueleto axial, apendicular, se fixam ao esqueleto axial, representado aqui só pelo sacro, é um pedaço da coluna, através de alguns ossos, no caso do membro inferior, 2 de um lado e do outro, os ossos do quadril, também chamados de ossos ilíacos. Então vamos olhar isso com calma, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre mostro, e aquele primeiro slide sempre demora a passar, né? Então, vamos esperar aqui que ele vai acabar passando, não sei por que isso acontece, É isso aqui, é a articulação entre o sacro e os ossos do ilíaco. Esse conjunto nós chamamos de pelve óssea. Então, a pelve óssea não é Professor? a cintura... Oi? Tá gravando a aula? Tô sim, dessa vez eu lembrei. Tá? Tá bom, obrigado. Mas lembra sempre parte do princípio que eu esqueci. Então, esse conjunto aqui, que inclui o sacro, não é a cintura pélvica. É a pelve inteira, composta por uma parte da coluna, que é o sacro, e os 2 ossos ilíacos. Para a gente ver que os ossos ilíacos se unem aqui na frente, na linha média, mas atrás eles estão unidos ao sacro, que está colocado entre eles, está interposto a eles. Esse conjunto se chama pelve óssea, ele é muito importante para estabilizar tudo que vai acontecer no membro inferior. Idealmente, a pelve óssea está situada num plano que seja perfeitamente horizontal, sem angulações laterais. Tá? Há diferenças no formato dessa abertura aqui, ó, que eu estou percorrendo com vocês, quando a gente compara a pelve feminina, que é de baixo, com a pelve masculina de cima. Essas diferenças têm por objetivo tornar a pelve feminina mais adaptada ao parto natural, para a cabeça do neném poder passar por aqui. Então, a obstetrícia, que é no assunto da gente, isso é bem relevante, a gente classificar a pelve conforme essa abertura superior que está delimitada aqui, e o ideal é que ela seja desse formato, que é o formato adequado ao parto, chamado esse formato aí de ginecoide. Isso é só uma curiosidade. A pelve tipicamente masculina, que é essa aqui, é chamada de androide, é classificada, né, como do tipo androide, que não é muito boa para o parto, porque ela é mais estreita do que deveria. Mas vamos continuar avançando. Então, quando a gente está diante de uma situação como essa, uma maneira de saber mais ou menos como é a pelve, só curiosidade ainda, né? É através do exame clínico lá no ginecologista, no obstetra, quando ele faz aquele toque vaginal, ele busca exatamente ter uma noção dessas extensões, o quanto a pelve é longa no sentido anterior-posterior, depois ele desloca para um lado, para o outro, para ter uma ideia do diâmetro transversal, e na cabeça dele ele consegue construir uma noção muito boa de como é essa pelve, ou como essa pelve é adequada para o parto. Tá? Então, curiosidades obstétricas. Agora vamos começar a descrição dos ossos propriamente. Então, os ossos do quadril, que fazem parte da cintura pélvica, são 2, um à esquerda e um à direita. Eles são, na verdade, resultado da fusão de 3 centros de ossificação. Esse aqui em cima, chamado de íleo. Esse aqui embaixo, verde, chamado de isquio. E em laranja, o pubis. Então, 3 ossos, o íleo, o isquio e o pubis, acabam se unindo dentro dessa cavidade mais ou menos esférica aqui, que serve para receber a cabeça do fêmur, que é esférica, e que se adapta muito bem a essa cavidade, diferente do que a gente falou no membro superior, onde a escápula tem a cavidade articular muito rasa, lembra? Muito pequena, muito menor do que a área da cabeça do fêmur e muito rasa. Aqui não. Aqui a cavidade é do tamanho da cabeça do fêmur e é profunda. Na escápula ela é rasa e é pequena em relação à cabeça do húmero, que é o osso do membro superior. Então, grosseiramente, se a gente traçar aqui uma letra T, dentro do acetábulo, que é o nome dessa cavidade, ela se chama acetábulo. É aqui que se encontram esses 3 ossos, de maneira que no adulto a gente vai ver esses ossos unidos perfeitamente. Então, quando a gente radiografa uma criança, o íleo está separado aqui embaixo, ó, do púbis, do isquio, diferentemente do adulto, onde essa pelve está, esses ossos do quadril são únicos, um direito,
outro à esquerda, lá atrás o sacro unido a eles e o restante da coluna vertebral. A cabeça do fêmur arredondada, perfeitamente adaptada aqui à cavidade que eu chamei para vocês de acetábulo. E a gente vai detalhar essas coisas aí, tá? Então vamos olhar primeiro o osso do quadril. Quando eu olho o osso do quadril lateralmente, que é onde acontece a articulação com o membro inferior, então, o que mais chama a atenção é essa cavidade arredondada, chamada de Professor, acetábulo. Oi, querida. desculpa interromper, só queria Nada. perguntar uma coisa. Ali no osso da criança, né, na formação da criança que o senhor mostrou, que ele não é grudado, isso traz algum tipo de perigo maior ou é Sim. simplesmente uma qualidade para a criança? Nessa fase aí, qualquer trauma sobre esses ossos vai facilmente desarticulá-los, que eles estão unidos por cartilagens de crescimento, que vão com o tempo se ossificando. Então, é uma bacia, né, uma pelve óssea muito mais frágil. Entendi. Se houver aí um acidente, qualquer coisa, esses ossos estão unidos entre si por cartilagem, eles vão se desarticular, tá? Boa Pode pergunta. gerar uma lesão para sempre. Pode. Quer dizer, aí entendi. existe o tratamento que funciona bem, mas requer uma imobilização muito desagradável. Um colete que mantém estabilizada a articulação coxofemoral. É muito ruim, ainda mais para criança, né? Tá? Tá bom, Mais ou obrigada. menos, para as crianças que têm luxação congênita do quadril, existe isso acontece às vezes. Aí você precisa também usar uns coletes, umas coisas que são muito chatas para criança. Mas soluciona, parto, fica bom depois, acontece, tá? né, no parto. Isso, exatamente. O parto é o momento onde essas coisas podem acontecer. Então, Obrigada. aqui nós estamos olhando o osso ilíaco lateralmente ou o osso do quadril, são sinônimos. Estamos vendo aqui a cavidade onde acontece a adaptação na cabeça do fêmur. Essa cavidade se chama acetábulo. E o que chama a atenção aqui? Que ela tem uma parte lisa, parecida com uma lua, chamada de face semilunar. É aqui, de fato, nessa parte lisa, que a cabeça do fêmur faz contato. E ela tem uma escavação aqui, ó, mais profunda, chamada fossa acetabular, por causa de um ligamento que vai daqui, do acetábulo, até a cabeça do fêmur. Esse ligamento ele ficaria sem espaço se houvesse uma face, ao invés de semilunar, uma face inteira aqui lisa. Seria até melhor, do ponto de vista articular. Mas aí a gente não teria espaço para embutir, para encaixar aqui um ligamento sem atrapalhar a articulação. Por isso, então, existe essa escavação mais profunda, que é a fossa acetabular, cuja entrada, essa parte aqui, ó, em que a face semilunar não existe, essa entrada aqui, é chamada de incisura acetabular, ou incisura do acetábulo. Então, o acetábulo ele tem, a exemplo, né, da cavidade glenoide, ele tem o lábio dele aqui, ó, bem delimitado. Depois ele tem a face semilunar, que é de fato a face articular dele. Depois uma escavação, que é a fossa acetabular aberta através de uma incisura, chamada de incisura acetabular. Né? Aí vamos olhar aqui para cima, a região mais alargada, aquela que derivou da fusão do íleo ao osso do quadril. Então, essa parte aqui de cima, o que ela tem de importante para nós? Ela tem uma região de osso aproximadamente plano, com algumas linhas aqui sutis, uma logo acima do acetábulo, uma outra anterior e uma posterior, situada praticamente na borda dessa área alargada. E essa área alargada é chamada de asa do ilíaco, essa porção alargada aqui. Essas linhas que eu mostrei, ó, a de baixo, bem porosa, né? Difícil de ver. Essa aqui, mais facilmente visível, e a de trás, margeando a própria asa do ilíaco aqui, ó, são as linhas que delimitam a fixação de músculos que nós temos aí, que são chamados de músculos glúteos, que são 3. Então, o glúteo maior, chamado de glúteo máximo, ele fica situado aqui nesse espaço, entre a linha posterior e a anterior. Entre a linha anterior e essa aqui de baixo, chamada de linha inferior, fica situado o glúteo médio. E abaixo da linha inferior se fixa aqui nessa área o glúteo mínimo. Então, nós temos, quando falarmos de músculos da região glútea, 3 músculos glúteos, o mínimo, o médio e o máximo, fixados, respeitando essa divisão que é dada pelas linhas glúteas. Linha glútea inferior
essa que tangencia por cima o acetábulo, linha glútea anterior, essa mais ou menos no meio da asa do ilíaco, né? E linha glútea posterior lá atrás, lá na crista do ilíaco, quase acabando aqui no limite posterior do ilíaco. Além disso, olhando aqui, a gente percebe coisas que vão chamando a atenção, né? Primeiro que existe uma ponta projetada aqui para trás, ó. Essa ponta faz parte do osso de baixo, que se chama isquio. Essa ponta recebeu o nome de espinha isquiática. E se eu vou prosseguindo no isquio, depois da espinha isquiática, eu caio nessa região mais robusta, né? Em que ele é mais forte, em que ele é todo rugoso, e é a região sobre a qual a gente senta, inclusive. Nós sentamos sobre isso aqui, tá, gente? Essa região aqui é chamada de tuberosidade isquiática. Ela faz parte do pedaço mais forte, né? Mais robusto do isquio, que eu vou delimitar aqui para vocês. A gente faz aquele T, isso tudo aqui, perdão, sem querer, a gente faz aquele T e delimita o isquio e diz para vocês o seguinte, que o isquio é formado por essa região mais robusta, que é o corpo dele, onde está a espinha isquiática e a tuberosidade isquiática. Aqui se fixam os posteriores da coxa, que a gente treina lá na academia, né? É aqui que eles se fixam. Depois do corpo do isquio, aí ele se volta para frente e tem um prolongamento mais delicado, que é esse aqui, que vai até a metade deste orifício. Esse prolongamento mais delicado é chamado de ramo do isquio. Então, o isquio tem o corpo e tem um ramo. E no seu corpo estão a espinha isquiática e a tuberosidade isquiática. A espinha isquiática é só para ligamento. A tuberosidade isquiática é importante, por isso que ela é bem forte, né? E aqui se fixam os posteriores da coxa, o bíceps femoral, o semimembranoso e o semitendinoso, músculos que vocês vão conhecer depois. Tá? Ainda conseguimos perceber mais duas projeções aqui para trás, uma em cima e uma embaixo, que fazem parte daquela região alargada. Eu disse que era o ilíaco, né? Que era o ilho, perdão. Essas duas estruturas aqui atrás são duas espinhas, chamadas de espinhas ilíacas, porque fazem parte do osso ilíaco, o osso como um todo. São as espinhas ilíacas de trás, portanto são posteriores, existe uma superior e uma inferior. Então, as espinhas ilíacas póstero-superior, póstero-inferior, elas se completam, ou são análogas, melhor dizendo, às duas da frente. A espinha ilíaca antero-superior e antero-inferior. Aqui se fixam músculos também. Por exemplo, na antero-inferior, o músculo da coxa, o maior de todos, o quadríceps femoral, uma das porções dele vem se fixar aqui. A porção chamada de reto femoral. Tudo isso vocês vão ver, tá, gente? Com calma. Aí vamos voltar aqui para dentro do acetábulo, fazer de novo aquele T e olhar a parte da frente. Aí a parte da frente é um osso mais delicado, que se chama pubis. O pubis ele tem um ramo superior, um ramo inferior, e aqui essa região onde um ramo se transforma em outro, onde ele muda de direção, muito delicado, seria o corpo dele, e aonde ele se liga ao osso ilíaco do outro lado. Então, a união dos ossos do quadril se faz através de um dos seus três componentes, que é o pubis, o osso pubis, que tem aqui uma face para se articular com o do outro lado. Então, o pubis tem ramo superior, inferior e o corpo pequeno aqui no meio. O isquio, vou fazer aqui o T outra vez, ó, dentro do acetábulo. O isquio é mais forte. Ele tem um corpo robusto, com a espinha isquiática e com a tuberosidade isquiática, porque músculos muito potentes que fixam aqui atrás, que são os posteriores da coxa. Só depois disso, só depois do corpo, é que se forma um ramo delicado como o do pubis, e esses dois ramos, o ramo inferior do pubis e o ramo único do isquio, se encontram aqui mais ou menos na metade desse buraco. Aqui eles se fundem. Esse buraco ele é coberto por músculo, gente. Então, no indivíduo normal, tem microfone aberto, tá, pessoal? No indivíduo normal, esse orifício não existe visível, ele existe, mas não está visível, que existem dois músculos aí, bloqueando esse... Eu dei aqui um rombo sem querer. Então, vamos lá. Bloqueando esse orifício, um por fora e um por dentro. Esses músculos são chamados, por isso, de obturadores. Obturador no sentido de que está obturando, bloqueando. O obturador externo
e obturador interno. Então, esse forame aqui não estará aberto. Por isso, ele recebe o nome de forame obturado, embora no osso ele ainda não esteja obturado. Só quando a gente aplicar os músculos aí, dois, músculo obturador externo por fora, obturador interno por dentro. Tá? E a espinha esquiática serve para a gente delimitar aqui duas incisuras. Uma maior, que é chamada de incisura esquiática maior, e outra menor, incisura esquiática menor, aqui embaixo. Nessa espinha, na espinha esquiática, vão se fixar ligamentos que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Agora vamos olhar de frente, o mesmo osso, só para ir repetindo as coisas de propósito. De frente eu vejo de novo aquela região relativamente plana, que é chamada de asa do ilíaco. Eu vejo as espinhas ilíacas antero-superior e antero-inferior. As de trás eu não vejo bem, porque o que aparece aqui é a superfície para articulação com o sacro, que já já eu vou ver melhor ainda. Tá? Eu consigo ver o acetábulo, consigo ver aqui o ramo superior, o corpo do púbis e o ramo inferior do púbis, que vão até a metade desse buraco, o forame obturado. Aqui no corpo do púbis existe um tubérculo para ligação do ligamento, para conexão do ligamento inguinal, que é o tubérculo suprapúbico. Então, parte um ligamento que vai daqui até a espinha ilíaca antero-superior, essa aqui de cima. Esse é um ligamento não importante porque sustente grande coisa, mas ele é um parâmetro anatômico para a gente dizer oficialmente onde começou a coxa. A coxa começa desse ligamento para baixo, para distal. Né? Lateralmente o acetábulo, a gente vê aqui parte da face semilunar e vê parte da fossa acetabular. E embaixo, o isquio, que tem um corpo, lembra, bem robusto, e um ramo apenas que vai até metade do forame obturado. Enquanto que o púbis tem o corpo aqui na linha média e um ramo superior, e o ramo inferior é muito mais delicado que o isquio, se a gente fizer a comparação entre os dois. Agora vamos ver medialmente. A gente está rodando o osso aos poucos, lateral, de frente e agora medial. Aí, quando eu olho medialmente, consigo ver de novo as espinhas ilíacas antero-superior, antero-inferior. Perceba aqui, arredondado, a projeção de onde está situado o acetábulo lá fora. Isso tem um nome desnecessário para nós, que é a eminência pectínea. Vejo de novo aqui o corpo do púbis, com o ramo superior e o ramo inferior do púbis. Vejo lá atrás o corpo robusto do isquio, que tem a espinha esquiática e a tuberosidade esquiática, sobre a qual a gente senta. Ela que fica apoiada no plano horizontal. Vemos o lado de dentro do forame obturado e observamos uma coisa que só se vê melhor aqui, que é uma face de articulação do osso do quadril com o sacro, que é essa face com formato considerado semelhante a uma orelha, né? Chamada de face auricular, para receber a articulação do sacro. E observem que atrás dessa face articular, o osso ilíaco é todo rugoso por dentro, cheio de tuberosidades. Então, uma série de ligamentos que vão do sacro para o ilíaco, por trás, chamados de ligamentos sacro-ilíacos, que se fixam aqui. Então, essa rugosidade toda, essa tuberosidade que existe aqui, é para fixação dos ligamentos sacro-ilíacos. Aí eu vejo de novo aqui que a espinha esquiática descreve acima dela uma incisura esquiática maior e abaixo uma incisura esquiática menor. E vejo agora o forame obturado por dentro. Tá? Para mim isso está muito bom. Aí eu repeti aquela imagem do início, quando eu falei algumas coisas muito de leve sobre obstetrícia, só por curiosidade, para mostrar para vocês o que acontece com a espinha esquiática e com a tuberosidade esquiática. Elas são pontos de fixação de ligamentos que vêm aqui do sacro. O ligamento sacro-tuberal, para a tuberosidade esquiática, e sacro-espinhal, em direção à espinha esquiática. E aí aquelas incisuras que havia acima e abaixo da espinha acabam virando orifícios. O forame esquiático maior e o forame esquiático menor. Isso aqui é o caminho que estruturas usam para sair da pelve, nervos, sobretudo, saem da pelve por esse forame esquiático maior, e um deles, que vem aqui em direção anterior ao períneo, contorna a espinha esquiática por trás, surge aqui no forame esquiático menor e vem em direção anterior para fazer a inervação da vulva ou do pênis, no caso masculino, feminino e masculino, respectivamente. Né?
Então, os forames isquiáticos maior e menor são o maior para nervos abandonarem a pelve, irem em direção ao membro inferior, por exemplo. Região glútea é um bom exemplo. A gente vai ver esses nervos durante o curso. E o forame isquiático menor serve para que nervos e vasos venham em direção ao períneo. Para isso, eles contornam a espinha isquiática por trás, surgem aqui embaixo e vão em direção ao períneo. Tá? Só uma curiosidade, mas tem a ver com a inervação dessa região e vascularização. Bom, agora o que nós vamos começar a ver? Como é que o osso da coxa vai se articular com o osso do quadril? O osso da coxa é um osso longo, chamado fêmur, e é o maior eixo, é o maior osso, perdão, do nosso corpo. Nós estamos vendo ele de frente nessa primeira imagem, por trás na imagem do meio e medialmente nessa terceira imagem. E finalmente aqui nós temos um corte dele para a gente ver como ele é por dentro, né? Portanto, é um osso longo que tem epífises duas, uma proximal e uma distal, que são as extremidades, como todos os ossos, né? A gente fala sempre isso. E tem uma região central chamada de diáfise, que é mais regular. As epífises tendem a ser irregulares e ter características relacionadas à articulação delas com outros ossos. Então, a epífise proximal é de um jeito, a epífise distal é de outro. E o corpo é mais ou menos regular. Olhando por trás, eu vou usar a imagem de trás para mostrar mais coisas. O que eu posso dizer sobre a epífise proximal do fêmur? Primeiro, que ela possui uma dilatação arredondada, que é a cabeça. Logo após essa cabeça, existe essa linha que eu estou delimitando aqui, e a partir daí um estreitamento. Esse estreitamento, que é relativamente longo, né? É o colo, significa exatamente isso, estreitamento, o colo do fêmur. Então, o colo do fêmur é muito mais longo, né, que o colo do húmero. O colo do húmero é muito curto, o colo do fêmur não, ele é longo, verdadeiramente longo. E aí depois, olhando por trás, duas massas ósseas grandes, ó. Esta e esta aqui, que estão unidas entre si, que seriam equivalentes aos tubérculos maior e menor do húmero. Lembra que o húmero tem um tubérculo maior, que é lateral, um tubérculo menor voltado para frente, para o lado da flexão, né? Aqui é o contrário. Aqui nós temos duas estruturas que são chamadas de, cada uma delas, de trocânter. O trocânter maior e o trocânter menor do fêmur, unidos entre si por uma crista chamada de crista intertrocantérica. Isso é ponto, gente, de fixação de praticamente todos os ossos, perdão, os músculos da região glútea, que a gente vai aprender depois. Então, tanto o glúteo máximo, quanto o médio, quanto o mínimo, que se prendem lá no ilíaco, entre aquelas linhas glúteas, como eu mostrei para vocês, vão se inserir aqui, ó, na epífise proximal, na região dos trocânteres. Além disso, tem mais músculos que são menores, que depois vocês vão conhecer, gêmeo superior, inferior, piriforme, quadrado femoral e obturador interno, que se fixam aqui também. Então, não é à toa que vão se formando essas massas ósseas, se projetando além da superfície do osso. Isso é resultado da atração daqueles músculos ou ligamentos que estão fixados ali, exercendo uma constante tração que vai modelando o osso. E o osso, aos poucos, vai gerando ou vai produzindo esses acidentes anatômicos, né, que a gente apresenta para vocês, mas que são resultado disso. Aí eu venho descendo, vejo aqui, ó, uma tuberosidade na região mais central. Essa tuberosidade, fazendo as analogias, como a gente está fazendo sempre, é para a fixação do músculo equivalente ao músculo deltoide do ombro, aquele que dá o contorno arredondado do ombro, e que se fixa no húmero, na tuberosidade deltoide ou deltoídea que o húmero tem lateralmente, para recebê-lo, né? Pois é, aqui existe uma situação semelhante, que é a tuberosidade para receber o músculo glúteo, chamada de tuberosidade glútea. Então, o glúteo maior, que é o glúteo máximo, né, ele se prolonga até essa região aqui, ao se fixar no fêmur. Então, ele se fixa desde lá de cima, do trocânter maior, vai descendo, até esse ponto, mais ou menos, em que desaparece essa tuberosidade. E aí surge aqui, no meio, uma linha chamada de linha áspera. Isso é muito interessante. E que tem dois lábios que se afastam aqui embaixo. Estão vendo os dois lábios se afastando? Então, são dois lábios que se unem no terço médio da diáfise, no meio, né, do fêmur. E essa linha é chamada de linha áspera, porque ela é áspera realmente,
tem um lábio medial, um lábio lateral, e o que acontece é que a musculatura medial na coxa está fixada do lábio medial da linha áspera para dentro, para o lado medial. Do lábio lateral da linha áspera para a região lateral, está fixada a musculatura lateral. Então, estou dizendo que o músculo semimembranoso, semitendinoso, estão os mediais, estão para o lado de cá, do lábio medial da linha áspera. E para o lábio lateral está o bíceps femoral, que é o músculo posterior aqui da coxa, que se fixa ao fêmur. Tá, gente? Então, por isso que existe aqui a linha áspera com dois lábios, o lábio medial, o lábio lateral. Aí elas se dividem aqui e delimitam esse triângulo liso aqui atrás, já, relativamente plano, que é aquela região que eu falei que não devia ter nome, que é a região poplítea, onde a artéria femoral e a veia femoral passam. Eu falei isso outro dia para o pessoal de anatomia 2, né? Que é uma região aqui atrás chamada de poplítea. É essa. É delimitada a partir do momento que se afastam as linhas ou os lábios, né, da linha áspera, delimitando essa região triangular e plana logo acima da epífise distal. Aí eu vou em direção à epífise distal e olhando por trás, o que eu percebo? Algo parecido, mais ou menos, né, com a tróclea do úmero, que era um carretel, lembram? Agora eu vejo aqui, ó, dois côndilos, que em perfil vocês conseguem perceber direitinho o formato deles, ó, como se fossem os dois pés de uma cadeira de balanço. Ó. Um e o segundo lá atrás. Agora olhando aqui por trás, ó, o medial e o lateral. E entre eles, uma área profunda que é a fossa intercondylar. Não existe o côndulo medial e lateral, que vocês já estão experientes, de tanto ouvir eu falar, estão percebendo que eles são lisos, né? Então, isso aqui é a superfície articular, com certeza, porque é liso, senão não seria liso. Acima deles, de um lado e do outro, assim como há no úmero, de uma maneira muito mais sutil, no fêmur existem os epicôndilos, lateral e medial. E mais importante, muito mais importante e muito mais perceptível, no côndilo medial existe essa projeção aqui, ó, onde se fixa um grupo de músculos muito importantes que unem o fêmur aos ossos do quadril e que, quando se contraem, trazem o fêmur para próximo da linha média, portanto, fazem adução da coxa, ou adução do quadril, para a gente falar da articulação, né? Então, os adutores do quadril se fixam, os mais poderosos, se juntam, formam um tendão e se fixam aqui, uma parte deles, né, formam um tendão e se fixa aqui. Por isso, esse acidente, essa projeção, é chamada de tubérculo dos adutores. Isso é importante, porque a lesão dos adutores é muito frequente, né, na prática esportiva. Então, eles estão unidos aqui, desde aqui de cima, gente, ó, desde aqui de cima, do lábio medial da linha áspera, vão se prolongando em direção à epífise distal. Quando chega próximo à epífise distal, aí eles não estão mais fixados, param de se fixar no fêmur e geram um tendão, ou se reúnem essas fibras em um tendão que vai se fixar aqui no tubérculo dos adutores. Então, quando a gente mostrar a musculatura da coxa e mostrar os adutores, vamos repetir isso, tá? Vocês vão ver direitinho o tendão dos adutores se fixando no tubérculo dos adutores. Quando eu olho a epífise distal de frente, aí vocês que já estão malandros percebem uma outra face lisa articular aqui, ó. É aqui que se encaixa a patela, aquele osso móvel, né? Que existe aqui no joelho, cuja função eu vou discutir daqui a pouco, é um osso tipo sesamoide. Eu mostrei isso na aula geral sobre ossos, né? Então ele se fixa aqui na frente, ou se articula aqui na frente. Para isso existe uma face lisa articular na epífise distal do úmero, na frente, na sua face anterior, que é na frente, e fica a patela. Quando a gente faz a secção do fêmur, o que a gente vê é aquela característica geral de um osso longo, né? A porção de substância óssea compacta e uma cavidade interna, chamada de cavidade medular, onde está localizado o canal, né? Porque ela é longa, então o nome que se usa mais é canal medular, dentro da qual fica localizada a gordura para reserva energética. Por isso, a medula que está situada aqui dentro, o miolo, a medula, tem cor amarela, que é a cor de gordura, é chamada de medula amarela. Né? A medula vermelha é aquela que produz as células sanguíneas, fica situada nas epífises, proximal, sobretudo. Tá? Aqui no centro, o que existe é medula amarela, no interior do canal medular.
Vamos lá. Então, aqui um detalhe, um close da epífise proximal vista por trás, onde eu consigo observar claramente a cabeça do fêmur, bastante redonda, né? É realmente uma secção de esfera, muito regular, muito lisa. Perceba aqui, ó, uma irregularidade que vai ser melhor vista depois, que é onde se fixa o ligamento da cabeça do fêmur. Esse ligamento que se fixa aqui na cabeça do fêmur também se fixa lá no acetábulo, naquela fossa mais profunda que eu falei, né, naquela região aprofundada, que é a fossa acetabular. Então, ele se fixa ali e a fossa é exatamente para ele caber ali, sem atrapalhar a articulação. Aí nós temos essa linha tênue, que é o colo anatômico do fêmur, que não serve para nada, que nada acontece aqui. E temos aqui essa região mais estreita, que é o colo cirúrgico do fêmur, igualzinho ao úmero, lembram? Onde existem as fraturas, a região importante, relevante. Notem que há um ângulo entre o colo e o restante do corpo do fêmur, e a diáfise do fêmur. Esse ângulo aqui não é uma coisa muito interessante, não. Ele deveria não existir, seria o ideal. Nós percebemos aqui, ó, o trocânter maior, o trocânter menor, unidos entre si pela crista intertrocantérica. E aí percebemos a formação da linha áspera, né, que tem lábio medial e lábio lateral. Aqui, ó, que vai dar origem ao lábio lateral, o lábio medial e uma terceira linha aqui, para um músculo chamado pectíneo, que não tem como vocês saberem onde ele fica agora. É um adutor também, tá? O papel dele, a função dele também é a adução. Então, essa linha aqui é chamada de linha pectínea. E essa aqui, ó, bem áspera, ó, é a linha glútea, até onde vai o glúteo máximo, o maior músculo da região glútea. Então, ele parte lá do sacro, lá do quadril, né? E vem até aqui, recobre toda essa região aqui, ó, do trocânter maior até o final dessa linha, chamada de linha glútea. Aí, nesse ponto aqui, mais ou menos, todas as três se unem. A linha pectínea, para o músculo pectíneo se fixar, desaparece, ela acaba, e sobram só o lábio medial e o lábio lateral da linha áspera, que é o que vai percorrer a diáfise do fêmur, quando o fêmur é olhado por trás. Então, essa é uma região muito importante para nós, né, gente? As fraturas aqui no colo cirúrgico do fêmur, né, acontecem com muita frequência, porque esse ângulo é indesejável. A carga é transmitida à cabeça do fêmur, e aí percorre o colo e depois prossegue pelo corpo. Evidentemente, o peso é aplicado aqui, né, na cabeça, tendendo a fazer com que esse ângulo aqui vá se fechando, se tornando agudo. Então, tem que haver uma resistência da substância óssea aqui, para impedir que a cabeça do fêmur desça pela ação da carga, a gravidade tracionando lá para baixo. Tá? Então, esse ângulo aqui é o ângulo normal, com envelhecimento em torno de 125, 126 graus. E com o envelhecimento, com o desgaste ósseo, esse ângulo tende a ir se reduzindo, se tornando menos obtuso, ainda é um ângulo maior que 90 graus, portanto é um ângulo obtuso. Mas ele vai se reduzindo, e esse é o caminho entre a osteopenia, a osteoporose e um dia a fratura do colo do fêmur. Por quê? Porque o colo do fêmur, que está sob esse estresse que eu expliquei para vocês, o vetor da carga do peso corporal está aplicado aqui para baixo, trazendo para baixo a cabeça do fêmur, ele é sustentado por um colo que não é de substância compacta, estão vendo? É de substância óssea esponjosa. E essas várias lamínulas aqui, se cruzando, são um arranjo fisicamente muito interessante, porque elas distribuem muito bem a carga que chega à cabeça do fêmur, e distribuem essa carga em direção à diáfise. Realmente distribuem, é espetacular, genial, senão fraturaria todo mundo. Jovem, qualquer pessoa teria fratura de colo do fêmur o tempo todo, por causa desse ângulo inadequado. Mas à medida então, que vai havendo o envelhecimento e a desmineralização óssea, né, a osteopenia que se agrava depois se torna osteoporose, esse é um ponto crítico onde tem tudo para acontecer a fratura que é tão frequente, a fratura do colo do fêmur, que acaba acontecendo mesmo. Então vamos ver aqui a articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo. E a cabeça do fêmur tem um buraco aqui, ó, que vocês estão vendo? Uma fóvea, é o nome técnico disso, desculpa, não tenho culpa, né? Da cabeça do fêmur para receber o ligamento da cabeça do fêmur. O nome do ligamento é o mesmo. Então, a fóvea da cabeça do fêmur recebe, é ali que se fixa o ligamento da cabeça do fêmur. A outra extremidade desse ligamento está aqui no interior da fossa acetabular.
Como essa é uma imagem anterior, a gente vê lá atrás o sacro, a gente vê a asa do ilíaco, a espinha ilíaca antero-superior, a espinha ilíaca antero-inferior, esse reforço aqui sobre o acetábulo, né? Que é chamada de eminência iliopectínea, é o nome disso, mas esquece, não precisa. O próprio acetábulo, vemos aqui o isquio com seu corpo e o ramo, que vai até a metade do forame obturado, depois o ramo inferior do púbis, o corpo do púbis que é pequeno, e o ramo superior do púbis. O púbis de um lado se une por uma articulação parecida com o disco intervertebral com o púbis do outro. Essa articulação é do tipo sínfise. Tem tecido fibroso e tecido cartilaginoso, bem parecido com o disco intervertebral. E aqui a gente está vendo a cabeça do fêmur. E olhando pela frente, a gente vê o trocânter maior, que é lateral, o trocânter menor, mas não vê eles unidos, como vê atrás. Aqui na frente é apenas uma linha muito sutil, chamada de linha intertrocantérica, que vai do trocânter menor, que é o de baixo, e que é menor, e que é medial, ao trocânter maior, que é o de cima, mais robusto e mais lateral. Vamos ver o outro lado agora. Essa mesma articulação vista por trás, para reforçar, para ajudar você a ir guardando. Então, na epífise proximal do fêmur vista por trás, o trocânter maior que fica em cima e mais lateral. O trocânter menor que fica embaixo, mais medial. O colo do fêmur, a cabeça do colo cirúrgico do fêmur, né? Colo anatômico, essa linha tênue aqui, ó, da transição, da parte lisa articular para o restante. Aqui o colo cirúrgico. E a cabeça do fêmur arredondada com uma escavação pequena aqui, que dá para ver a fóvea da cabeça do fêmur para receber o ligamento da cabeça do fêmur. Nós estamos olhando aqui o ilíaco por trás a gente vê a espinha ilíaca póstero superior e a póstero inferior. E já embaixo, no osso isquio, né, a espinha isquiática e aquela região mais grosseira que ele tem, sobre a qual a gente senta, né, que é a tuberosidade isquiática. Depois que acaba a tuberosidade isquiática, desse ponto aqui em diante, aí o ramo do isquio, que é um só, que vai encontrar o ramo inferior do púbis. Olha ele aqui. O ramo do isquio, que é o único, depois do corpo do isquio, o ramo do isquio. A mesma coisa aqui, o corpo do isquio, onde está a tuberosidade e a espinha isquiática. Depois o ramo do isquio, que vai se encontrar no meio do forame obturado, aqui no meio, com o ramo inferior do púbis. O púbis tem ramo inferior, corpo e ramo superior. Tá? Estou relembrando, vocês terem que estudar pouco depois, mas vai ficando na cabeça de vocês. Aqui um corte meio esquisito, é só para mostrar como a cabeça do fêmur se articula perfeitamente dentro do acetábulo. E aqui o ligamento da cabeça do fêmur, ó, que vai da fóvea, da cabeça do fêmur, até a fossa acetabular, de um lado e do outro. Para vocês entenderem como ele fica. E aí, aqui, quando a articulação é aberta, a gente vê de novo o ligamento da cabeça do fêmur, vê que aquela parte lisa, né, da cabeça do fêmur, como sempre acontece, é recoberta por uma cartilagem para ficar mais lisa ainda, cartilagem do tipo hialina, igual a cartilagem da orelha e do nariz. Ela é elástica, é móvel. E esse revestimento também existe dentro do acetábulo apenas sobre a face semilunar, que é a face verdadeiramente de articulação. E aí acontece uma articulação que, por ser entre uma peça esférica, dentro de uma cavidade esférica, isso permite movimentos complexos em torno de quaisquer eixos e ao longo de quaisquer planos, né? Então, essa possibilidade de movimentos compostos dá a mobilização, a mobilidade desse tipo de articulação, um nome técnico, que é circundução. Então, o ombro e o quadril fazem circundução. Pode fazer um movimento circular em torno da sua articulação, que vai gerar uma figura tridimensional, vocês vão conseguir entender. Imagine que eu estivesse desenhando com a ponta do dedo o movimento, né? Então, a figura geométrica que vai surgir daí é um cone, cujo ápice está lá na articulação e cuja base está na extremidade. Quando eu girar aqui no espaço, ó, eu estou descrevendo um cone. Tá bem, gente? A articulação do quadril é muito mais estável que a do ombro. Por quê? Porque a cavidade do acetábulo ela encaixa perfeitamente com a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur tem um tamanho, uma dimensão equivalente à profundidade da cavidade ou da fossa acetabular. Esse encaixe, tecnicamente, o nome correto disso é congruência. Então, essa é uma articulação de congruência muito boa.
significa dizer que ela é muito estável. Ela não é tão móvel quanto o ombro se você não treinar para isso, embora ela possa executar os movimentos equivalentes aos do ombro. Mas qualquer leigo faz circundução do ombro. Apenas pessoas treinadas fazem uma circundução do quadril com uma amplitude boa, porque aí tem muito ligamento, muito músculo em torno da articulação e há necessidade de um treinamento específico para isso, tá, gente? Fora isso, há ligamentos situados por fora dela que a gente vai discutir quando falar de articulação do quadril, que a gente vai ter um encontro só sobre as articulações, né? Vai falar de todas elas. Vamos agora, então, rever essas 3 imagens para discutir a epífise distal, que eu adiantei um pouco. Vamos ver ela maior, de perto aqui, ó. Vista de frente, ela não tem praticamente nada de interessante. Vocês já sabem, porque eu já falei, que existe um epicôndilo medial, que existe, perdão, um côndilo medial, um côndilo lateral, e do côndilo medial surge o tubérculo dos adutores. Só isso na prática. Olhando por baixo já fica mais interessante, bem mais interessante. Olhando por baixo a gente percebe que aqueles côndilos funcionam, como eu disse para vocês, né? Como os pés de uma cadeira de balanço, são lisos e, portanto, são a superfície para a articulação do fêmur com o osso que está logo abaixo dele. Entre um côndilo e outro existe uma escavação que se vê bem atrás, né? Profunda, que é a fossa intercondilar, e de cada um dos lados os epicôndilos. Epicôndilo lateral, epicôndilo medial, mas muito mais importante que os epicôndilos é isso que a gente vê de frente aqui, o tubérculo dos adutores. Isso é que é importante. Já no húmero, os epicôndilos são muito importantes, né? E toda a musculatura do antebraço praticamente se fixa nos epicôndilos medial ou lateral. Tá bom, gente? Aqui não. Aqui os epicôndilos não são importantes. O tubérculo dos adutores é que é importante realmente. Tá? E quem é que vai se articular aqui embaixo? São os ossos da perna. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é a tíbia. É aquele onde fica a canela, né? Porque a tíbia tem essa crista anterior, ou essa margem anterior aqui, ó, voltada para frente, portanto, que é exatamente a canela que vocês sentem quando batem sem querer. Então, novamente, ela é um osso longo, por isso tem uma epífise proximal, uma epífise distal e tem uma diáfise, que é o corpo do osso. A epífise proximal tem aqui na frente, ó, uma tuberosidade muito evidente, que lembra a tuberosidade radial e a tuberosidade ulnar, que recebem os músculos bíceps braquial na tuberosidade radial e braquial na tuberosidade ulnar. Aqui é um equivalente. Aqui existe uma grande tuberosidade para receber o grande músculo da coxa, que é o quadríceps da coxa ou quadríceps femoral, que tem 4 cabeças, daí esse nome. O quadríceps femoral se fixa a tíbia, que é o nome desse osso, por um tendão apenas, nessa grande tuberosidade tibial que existe aqui na frente. E tem que ser robusta, porque vai ser ponto de fixação do músculo. Não vou dizer mais potente, sim, embora o braço de alavanca dele não seja melhor, mas é o músculo mais potente do nosso corpo. Olhando por trás, eu não vejo mais o tubérculo, ou melhor, a tuberosidade tibial, que é anterior, não vejo mais. Veja aqui uma linha oblíqua de um músculo que é situado na região poplítea, que é o músculo de mesmo nome, né? Músculo poplíteo, que se insere aqui, por isso que existe essa linha poplítea arqueada aqui atrás. Percebo que a tíbia também possui um côndilo medial, um côndilo medial, isso, e um côndilo lateral, e entre os dois côndilos uma área elevada aqui chamada de eminência intercondilar. E noto que esses côndilos são planos, estão percebendo aqui? Ó? Além disso, parecendo com o rádio e com a ulna, vocês lembram, né, que o rádio tinha incisura ulnar e a ulna tinha incisura radial? Porque eles se tocam, né? A mesma coisa acontece aqui. A tíbia tem aqui, ó, uma face articular para a cabeça da fíbula, que é o osso lateral da perna, equivalente mais ou menos aí ao que seria a ulna. E essa é a face fibular ou incisura fibular da tíbia. Lá embaixo vai acontecer o contrário, quando a gente for falar lá embaixo. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que a epífise proximal da tíbia é plana. À exceção da eminência intercondilar, os dois côndilos, ó, são planos. Isso não é bom, né? E que lateral e atrás dela, lateralmente e atrás, posteriormente, vai se articular a cabeça da fíbula aqui nesse ponto. Ó.
na incisura fibular que a tíbia tem. Tá? Vamos continuar avançando. Olhando agora em perfil, uma vista lateral, aparece de novo aqui a incisura fibular, a fíbula é o osso lateral, e a gente vai agora avançar em direção à epífise distal. Vou mostrar aqui na frente primeiro, na vista anterior, que a epífise distal ela é mais ou menos regular, mas tem um prolongamento aqui, ó, do lado medial. Esse prolongamento é a bolinha do tornozelo, né, que vocês sentem aqui medialmente, e o nome dela é maléolo medial ou maléolo da tíbia. Maléolo, tá? Do jeito que eu falei, maléolo. Isso é visível tanto pela frente, quanto numa vista posterior e até mesmo numa vista lateral, como ele é mais longo, a gente consegue perceber o maléolo medial se prolongando aqui para baixo. Tá? Essa vista, volto a dizer, é lateral da tíbia. Então a tíbia, se eu cortar ela aqui, eu acho que eu não tenho isso, por isso que eu vou falar para vocês, ela é triangular. Tá? A secção dela é triangular. Um triângulo que vai ter uma aresta, né? Um canto apontando para frente, um apontando lateralmente e o outro apontando lateralmente, quando a gente fizer um corte aqui. Por isso, quando eu olho atrás, a face posterior está num plano frontal, mesmo plano da tela do computador. E ele tem duas faces na frente, uma face medial e uma face lateral, porque ele é, quando cortado, ele é triangular, ele é um prisma triangular. A diáfise, né, a tíbia é um prisma triangular. Talvez eu não tenha corte disso. Agora vamos ver a fíbula. A fíbula é um osso muito delgado, posicionado lateralmente na perna. Também tem aquelas duas características de sempre, uma epífise proximal, uma epífise distal. A epífise distal é mais achatada e mais longa. A proximal tende a ser sutilmente parecida com a cabeça do rádio. Não lembra um pouco aqui a cabeça do rádio? Uma espícula aqui para cima, mas lembra a cabeça do rádio. Tem um colo logo abaixo, né? E lá embaixo ela é achatada. Apesar desse formato que eu disse que parece com a cabeça do rádio, não existe aqui aquele movimento em pivô que o rádio executa. A cabeça dele fica presa pelo ligamento anular, lembram disso, né? E o rádio pode girar em torno do seu próprio eixo, ali na epífise proximal. A fíbula não faz isso, tá? Olhando agora medialmente, deixa eu voltar. Eu queria mostrar aqui para vocês que lá embaixo, na epífise distal, do lado medial dela, ou seja, do lado voltado para a tíbia, existe a face articular para contato com a tíbia. Então, existe aqui a incisura tibial que a fíbula tem para fazer a articulação com a tíbia. Então, igualzinho no membro superior, né, em que a ulna tem uma incisura radial na epífise proximal e o rádio aqui tem uma incisura ulnar na epífise distal, que é a mesma coisa. Na epífise distal, a fíbula tem uma incisura tibial. E a tíbia tem, na sua epífise proximal, uma incisura fibular, para receber a fíbula. Agora vamos articular os dois, que era o que eu queria. Então aqui vocês estão vendo. Na incisura fibular, que a tíbia tem, se apoia a cabeça da fíbula. Lá embaixo, na incisura tibial, que a fíbula tem, fica o contato com a epífise distal da tíbia. E esse prolongamento inferior aqui da fíbula vai compor a outra bolinha do tornozelo, a lateral, que se chama maléolo lateral, que na verdade é o próprio prolongamento ou a própria terminação da fíbula. Assim como o maléolo medial, é esse prolongamento, essa terminação da tíbia. E aí já se insinua aqui para nós, gente, um arco, estão percebendo? Isso aqui é bem interessante, bem importante. Quando a gente for discutir a articulação desses ossos com o uso do pé lá no tornozelo. Há um arco se formando aqui. Entre os dois ossos, assim como acontece no antebraço, existe uma membrana que une os dois, chamada de membrana interóssea. Por isso que eles têm essa secção triangular, né? De maneira que cada um deles, a tíbia tem uma margem lateral, a fíbula uma margem medial, e essas duas margens vão servir para a fixação da membrana interóssea que existe aí também unindo uma a outra. Tá? Aqui embaixo, para aumentar a resistência da articulação do tornozelo, manter bem unidas a fíbula e a tíbia aqui embaixo, existe uma articulação formada por muito tecido fibroso, para conferir resistência, para manter esse arco aqui estável. Tá? Então, quando a gente fala de articulações, vai dizer o seguinte, existem articulações formadas por grande quantidade de tecido fibroso.
E a gente vai dizer que o nome técnico disso é sindesmose. Então, um exemplo muito bom e muito importante é esse aqui. Por quê? Porque a gente é bípede e é aqui que vai ser aplicada a carga do peso corporal para ser transmitida para os pés. Então, eu não posso ter uma situação em que fíbula e tíbia se afastem aqui, porque este arco é fundamental para o bom funcionamento da articulação do tornozelo. Então, aí tem bastante tecido fibroso, tá, gente? Vamos dar uma olhada em cima, na articulação da epífise proximal. É isso aqui. Então, nós estamos olhando por cima a tíbia. Essa é uma tíbia direita. Estamos vendo aqui, ó, que ela tem um côndilo medial, um côndilo lateral, mas que são planos, que de forma alguma receberão com uma congruência adequada, com um encaixe adequado, os côndilos femorais, que são semelhantes aos pés de uma cadeira de balanço. Então, aqui a gente tem um problema, né? Uma superfície plana para receber uma estrutura mais ou menos aí em forma de carretel. E temos o contato, olha, da cabeça da fíbula com a incisura fibular da tíbia. Tudo aquilo que a gente já entendeu. E aqui na frente, essa área rugosa e irregular é a tuberosidade tibial, que é anterior, para receber o tendão do músculo quadríceps da coxa, o músculo mais potente do nosso corpo. E entre os dois côndilos, perdão, existe uma área mais alta, chamada de eminência, que é mais alta, intercondilar, né? E a eminência é essa região mais central aqui, mais alta, tá? À frente e atrás dela, né, existem os pontos de fixação de ligamentos muito importantes, que são o ligamento cruzado anterior e o cruzado posterior. Então, essa área que está à frente da eminência intercondilar é chamada de área intercondilar anterior, a de trás é a área intercondilar posterior, que são importantes para nós, que aqui se fixam o ligamento cruzado anterior e o cruzado posterior do joelho, que todo mundo sabe que dá muito problema, é lesado com frequência, né? E aí vocês estão vendo os côndilos femorais que vão ter que se apoiar em cima desse plano aqui, ó. Por isso que o joelho é uma articulação muito instável, né? O formato do fêmur mostra para nós que ela foi pensada, né, pela natureza para ser uma articulação semelhante à do cotovelo, para fazer apenas flexão e extensão, porque os côndilos funcionam mais ou menos como um carretel. Mas qual é o problema? Esse carretel, ao invés de estar bem adaptado, como no cotovelo, onde aquela incisura troclear envolve a tróclea perfeitamente, onde a ulna, né, parece uma chave inglesa, envolve a tróclea do húmero perfeitamente, lembra, né, como é bom aquele encaixe, aquela congruência é muito boa, né? Aqui não. Porque uma articulação que deveria fazer a mesma coisa tem uma péssima congruência. Porque tem uma peça que é convexa, que são os dois côndilos, apoiada sobre uma peça plana, que são os dois côndilos tibiais, né? Então, os femorais são convexos e os tibiais são planos. Então, isso é horrível, né? Por isso que, com o acréscimo do problema de que a gente se tornou bípede e sobrecarregou todas as articulações do membro inferior, porque o membro superior deixou de servir para apoio, né? Para transferir carga para o solo, a gente anda em duas pernas e não em quatro. O resultado disso é que o joelho tem um projeto inadequado, passou a sofrer uma sobrecarga maior que o normal. E a consequência disso, vocês já podem imaginar, é o número tão grande de lesões que o joelho apresenta. Tá? Então, aqui o conjunto montado com um acréscimo da patela à frente do joelho. Então, nós estamos vendo o fêmur, a sua epífise distal. Estamos vendo aqui, ó, o côndilo medial do fêmur, o côndilo lateral do fêmur, o epicôndilo lateral, o epicôndilo medial inexpressivo, apontando para cima aqui, ó, o tubérculo dos adutores, tudo que a gente já falou, né? A patela em contato com os côndilos femorais. Aqui embaixo, a tíbia. Os seus dois côndilos, o côndilo medial e o lateral, são tão planos que essa região é chamada de platô tibial, a união dos dois côndilos. Porque o platô significa plano, né? Então, o que existe aqui é um platô plano, platô tibial. Entre os dois côndilos da tíbia, não se vê muito bem aqui, só aparece um pouquinho a eminência intercondilar, e aqui a fíbula se articulando com a tíbia, a cabeça da fíbula articulada ao côndilo lateral da tíbia. E na frente, ó, bem invisível, chama bastante atenção, a tuberosidade tibial, que recebe o tendão do quadríceps femoral, ó, que vem lá da coxa, se fixar aqui, na tuberosidade tibial.
Então, repetindo de propósito, tá, pessoal? Para ajudar vocês a irem fixando, tá? Ele resolveu agora não avançar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, já aprendi que se eu tirar esse marcador aqui, ó, ele avança melhor. Estranho, né? Mas isso acontece. Então, está aqui uma articulação montada, onde o tendão do quadríceps femoral foi mantido conectado à tuberosidade tibial. Então, já posso dar nome que vocês entendem. Ó. Essa tuberosidade aqui, é nela que esse tendão está fixado. A patela, que aqui está solta, né? Está contida no tendão. O tendão foi cortado logo acima da patela, e deixaram ele cair para cá. Expondo para nós que na superfície anterior da epífise distal do fêmur existe também, ó, a face articular para a patela, ó, também recoberta por cartilagem do tipo hialina para se tornar mais lisa e permitir um deslizamento melhor. Estão vendo aqui? Ó? Então, é sobre essa face que a patela vai deslizar. E ela está contida no interior do tendão do quadríceps femoral. Então, existe lá na epífise distal do fêmur, na frente, uma face lisa e a face patelar, para articulação com a patela. E a patela é assim, ela tem um ápice voltado para baixo, uma base voltada para cima, e quando a gente olha ela por trás, ela tem a face lisa que faz contato com essa outra aqui, a face patelar do fêmur, faz contato com a face articular da patela. Olha só, né? Nada demais. E aqui está representada essa situação do tendão do quadríceps femoral, e no meio do tendão está lá, preso ao tendão, inserido no tendão, a patela, e quando vista por trás, tem a sua superfície articular recoberta por cartilagem hialina. Então, observem aqui, tanto a patela tem na sua face posterior cartilagem hialina, quanto o fêmur tem na face anterior, para se articular com a patela, mesma cartilagem. E aqui, entre os dois, há um lubrificante, que é o líquido sinovial, para permitir o deslizamento da patela em relação ao fêmur. Mas na prática, gente, eu vou voltar de propósito, é muito comum isso que vocês estão vendo aqui, ó. Rupturas, fissuras, fraturas da cartilagem que recebe o contato com a patela. O nome disso antigamente era condromalácia patelar, agora mudou para condropatia patelar. Tanto faz, que significa doença da cartilagem articular que faz contato com a patela. Acontece tanto aqui quanto na própria patela. E a causa de dor crônica, tá? Isso é característico, né, de todo atleta fundista. Todo corredor de longa, faz provas de longa extensão, de longa duração, no final acaba se envolvendo com esse problema, que é a condromalácia ou condropatia patelar. Tá, querido? Então, vou voltar para lá. E, finalmente, aqui, né, adiantando um pouquinho como é a articulação do joelho, em perfil, olha o que acontece. Ó. No movimento que deveria ser único, de flexão do joelho, o ângulo, né, entre o fêmur e a tíbia é reduzido. Entre o côndilo femoral, que é convexo, e o platô tibial, que é plano, existe aqui uma estrutura parecida também com o disco intervertebral, que são os meniscos. E aqui na frente vocês estão vendo o tendão do quadríceps femoral, que engloba a patela, né, se fixando na tuberosidade tibial. E no momento da flexão há um deslizamento da patela em relação ao fêmur. Então, para evitar atrito, desgaste aqui, ó, nessa região, é que nós temos a articulação entre as duas peças ósseas, o que impede que o tendão fique ele atritando com o fêmur. Quem atrita com o fêmur, ou quem desliza sobre o fêmur, é a patela. Isso poupa o tendão. Mas esse deslizamento, repetidamente, ao longo do tempo, causa desgaste, que é a atual chamada de condropatia patelar, que é muito comum. Condro, gente, significa cartilagem, tá? Condropatia é doença da cartilagem, um termo específico, mas quando vocês ouvirem já sabem que tem a ver com isso, tá? Muito bem. Aí agora, nós já fizemos a transferência do peso do fêmur para a tíbia, e eu tenho que mostrar para vocês que quando eu vou descendo e olho a epífise distal da tíbia e da fíbula, aquele arco que eu salientei para vocês, né, com o maléolo medial da tíbia e o maléolo lateral da fíbula, esse arco ele veste perfeitamente, ele reveste, recobre perfeitamente um osso logo abaixo aqui, ó, que é o primeiro osso do pé, do tornozelo,
e que possui ele aqui um carretel semelhante àquele que o húmero tem. Esse carretel que nós vamos encontrar aqui no tornozelo também é chamado de tróclea, tá? E esse osso se chama talos. Então aqui existe a tróclea do talos. Em torno da tróclea do talos vai haver a movimentação desse arco aqui, formado pela tíbia e pela fíbula, com a ajuda dos maléolos, que são importantes, né, para fazer com que essa estrutura, ao invés de plana, ela se torne de fato um arco, quando os dois são considerados em conjunto. E aí é importante eu dizer para vocês que a carga corporal é toda transmitida pela tíbia. A fíbula não transmite carga. Então, a fíbula é apenas um elemento estrutural, como se vocês estivessem vendo numa construção em que as pilastras vão ser montadas, né? No interior delas é colocado aquele ferro, aqueles vergalhões de ferro, né? Para dar mais resistência ao concreto. Então, a fíbula é como se fosse um vergalhão daqueles que vai ser envolvido por vários músculos e vai dar uma estrutura à face lateral da perna. Mas quem transmite a carga que veio da coluna é a tíbia. Então, a carga que desce pela coluna, ela se divide, idealmente a metade, e desce a metade por cada um dos membros inferiores, ao longo do fêmur, e aí do fêmur a transmissão é feita para a tíbia. A fíbula não recebe a transmissão dessa carga. Tá? Então, aqui nós estamos vendo novamente a articulação, as articulações tibiofibulares proximal e a distal. Eu vou olhar agora aqui em detalhe para entender o que acontece ali no tornozelo. Olha ela vista por baixo, como se eu estivesse aqui no chão olhando para cima. Ó. Essa é a fíbula com o maléolo lateral, essa é a tíbia com o maléolo medial. E aqui, essa área aqui, as duas, ó, observem bem as duas, né? Tem faces articulares para receberem a tróclea, que está aqui embaixo, ó, do talos. Observem que tanto na superfície de cima da tróclea, quanto na superfície lateral da tróclea, olha só, existe contato nessa articulação. Os maléolos, que se prolongam para baixo, fazem contato com a face lateral da tróclea do talos. Então, o contato não é só em cima, não. É nos lados, medial e lateral também. Então, essa aqui é uma imagem de um corte de peça anatômica em esquema, né? Que nós estamos vendo aqui a tróclea do talos e a fíbula, a tíbia, o maléolo medial que é da tíbia, o maléolo lateral que é da fíbula, envolvendo, olha, fazendo articulação lateralmente, o maléolo lateral, medialmente, o maléolo medial, e aqui, ó, superiormente, o restante da própria tíbia, né? A face inferior da tíbia. Tá? É assim que funciona na prática. Essa imagem vista aqui numa radiografia, só para confirmar a mesma coisa. A tróclea do talos, o maléolo lateral, fazendo articulação com a face lateral, o maléolo medial, que é mais curto, inclusive, né? Fazendo articulação com a face lateral aqui. Ó. Tá? A mesma imagem igualzinha, né? E aqui existe cartilagem hialina, para deixar as superfícies bem lisas. E onde vocês veem aqui preto, né? Existe o líquido sinovial, ou a sinóvia, que é o lubrificante natural, para esses movimentos acontecerem melhor ainda. Né? Olhando agora um pé cortado ao longo do pé, ou seja, teria um corte no plano sagital, se a gente pensar em posição anatômica, nós vamos entender melhor aqui, ó, que a tróclea do talos é assim, ó, mais ou menos, né, convexa. Mais ou menos não, ela é convexa. E recebe a concavidade formada pelo conjunto da tíbia e da fíbula, logo acima. Né? Então, tem que haver na tíbia essa concavidade também, como vocês estão vendo que há de fato. Então, a epífise distal da tíbia aqui embaixo, ela não é plana, né? Ela é escavada, ela é côncava. E recebe a convexidade da tróclea do talos. Então, nós estamos percebendo, né, que o encaixe é muito bem bolado. Né? É uma coisa muito bem projetada. Isso aqui visto radiograficamente. Né? A tróclea do talos aqui, ó, convexa, e como a face inferior da epífise distal da tíbia é côncava. Ó. A curvatura da tíbia acompanha a curvatura da tróclea do talos. Muito bem. Então, vamos agora ver mais detalhes em relação à transmissão lá para o pé. Né? Então, o pé desarticulado ali do tornozelo é composto por alguns ossos. É mais fácil, parece, guardar isso, viu, gente? Olhando assim, assusta um pouco, mas é muito mais fácil que a mão, na minha opinião. O primeiro osso é esse grande aqui, ó, que tem a sua tróclea. Lembra que eu disse? Ó, um carretel aqui, convexo,
onde a tíbia vai se encaixar. Olha ele aqui. Esse é que é o talos. Então, o talos tem articulação com a tíbia em cima, ele fica apoiado embaixo no osso do calcanhar. Olha aqui o calcanhar. Esse osso se chama calcâneo. Ó, o calcânio aqui. Então, o calcânio serve de uma base para receber o talos em cima dele. O talos tem a tróclea, que recebe em cima dela a tíbia. E esse osso talos tem também uma extensão aqui para frente. E aí aqui para frente ele tem uma cabeça, parecida com a cabeça do húmero, uma cabeça rasa. E aí essa cabeça faz contato com um osso intermediário, daqueles que eu falei que são ossos curtos, né? Feitos para aguentar muita carga, que na mão são os ossos do carpo, 2 fileiras de 4 ossos, lembram? Né? Escafoide, semilunar, lembra disso, né? Piriforme, pisiforme, depois trapézio, trapezóide, capital até mata. São esses 8 ossos que no punho funcionam como uma estrutura só, com o formato de um ovo, um elipsoide. Aqui é um pouco diferente, mas os ossos são curtos do mesmo jeito. Aí eu vou dar o nome e vocês vão acompanhar comigo. Então, a cabeça do talos se articula com esse osso, chamado de navicular. O navicular, a partir daí, vai fazer contato com 3 outros. 1, 2, 3, chamados de cuneiformes. Cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. E esses 3 cuneiformes vão para os 3 primeiros dedos. Ó. Qual é o osso longo logo depois dos ossos curtos do pé? Os ossos curtos do pé são chamados de ossos do tarso. Além do tarso, logo além do tarso, estão os ossos do metatarso. Então, o cuneiforme medial faz contato com o primeiro metatarsal. O cuneiforme intermédio faz contato com o segundo metatarsal. E o cuneiforme lateral faz contato com o terceiro metatarsal. E os metatarsais, os ossos do metatarso, que são longos, né? Esses aqui vão se articular com as falanges. No caso do hálux, que é equivalente ao polegar, o primeiro dedo, só existe falange proximal e distal. Nos outros dedos todos existem 3 falanges, proximal, intermédia e distal. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Aconteceu uma coisa aqui curiosa. Ó. O peso do corpo foi dividido ao meio, metade para cada membro, desceu através da tíbia, foi transferido aqui para o talos. O talos transferiu parte desse peso para os 3 primeiros dedos, estão percebendo? Usando para isso um caminho direto, que é passar pelo navicular e depois pelos 3 cuneiformes, medial, intermédio e lateral. Porém, parte da carga também vai ser aplicada aqui, ó, em cima do calcâneo, que é o osso do calcanhar, o mais baixo de todos, que toca o solo, onde a gente palpa o calcanhar realmente. Essa parte aqui de trás do calcanhar é chamada de tubérculo calcâneo, que é o que a gente vê do calcanhar quando olha por trás. E olha o que o calcanhar faz, ele também se prolonga aqui para frente, está percebendo? Ó? Então, da mesma maneira que o talos tem um prolongamento anterior para fazer contato com o navicular, o calcâneo, que recebe em cima dele o talos, ele também tem um prolongamento para frente e se articula com esse outro osso aqui, chamado de cuboide. Cuboide. E o cuboide, por sua vez, um cuboide apenas, como é um pouco maior, ele faz contato com os 2 últimos metatarsais que estão faltando, ó, o 5º e o 4º. E daí vão fazer contato com as falanges do 4º e do 5º dedo, falange proximal, intermédia e distal. Então, com essa manobra, a carga corporal que chegou aqui, que era metade do peso do nosso corpo, voltou a ser dividida. Metade vai em direção aos 3 primeiros dedos, através da cabeça do talos, do navicular, dos 3 cuneiformes, vai chegar aos 3 primeiros dedos. A outra metade, através do calcâneo, passando pelo cuboide, vai chegar nos 2 últimos dedos. Então, essa é a divisão de cargas do pé. Né? Agora, o pé visto por baixo, a vista plantar, a gente chama de plantar, está vendo da sola do pé, da planta do pé, é o equivalente à vista palmar da mão. Tá? Essa é a vista dorsal. A que eu mostrei por último agora, como eu vou mostrar, é a vista plantar. Aí tem as mesmas coisas. Mas dá para ver bem ó, o tubérculo calcâneo, dá para ver o calcâneo recebendo aqui o talos. Ó. Ele tem até um sustentáculo, uma prateleira aqui, estão vendo? Uma coisa curiosa. Um prolongamento em direção à linha média só para servir de sustentação para o talos. E aí aqui a cabeça do talos fazendo contato com o navicular e aí os 3 cuneiformes, lateral, medial, intermédio para os 3 primeiros dedos.
E aqui embaixo, olhando para o calcânio, por baixo a gente vê melhor, além de receber a carga que vem pelo talos, ele distribui essa carga aqui para frente, passando pelo cuboide, e o cuboide vai fazer contato com os dois metatarsais finais, o quinto e o quarto. Tá? O cuboide, um osso só, né, maior, ele consegue fazer contato, articulação com o quarto e o quinto metatarsais, que daí vão se articular com as falanges proximal, intermédia e distal dos dois últimos dedos. Acho que eu fiquei apertando aqui sem querer o mouse, né? Então, aqui é uma imagem de ossos, né? De verdade, mostrando a mesma coisa. Calcânio, aqui o talos, a cabeça do talos fazendo contato com o navicular, os três cuneiformes, medial, intermédio lateral, e aqui o calcânio faz contato também com o cuboide, que vai se articular com o quarto e o quinto metatarsais. Tá bom, gente? A mesma coisa, só para ter uma imagem mais bonitinha. E aqui é muito sutil, que está representado aí, é aquela divisão de cargas, que eu sei que vocês já entenderam. Então, vocês vão ver que os três dedos mediais estão num tom mais claro, né? Um amarelo bem clarinho. Os dois dedos laterais estão num tom mais escuro. E aí, o que nós estamos vendo é o conjunto, né, dos ossos distribuindo a carga que chega ao pé em duas vertentes. A vertente medial, que compõe os três primeiros dedos, e a vertente lateral, que compõe os dois últimos dedos. Os ossos que nós já conhecemos. Talos, navicular, três cuneiformes, três metatarsais e os dedos propriamente com as suas falanges. Essa é a parte medial. A parte lateral, novamente, é o calcânio, o cuboide, os dois metatarsais e os dedos, os dois últimos dedos com as suas três falanges cada um. Tá? Olhando assim, medialmente o pé, a gente já está acabando, eu tenho que lembrar e dizer para vocês que o pé não é plano, né? Essa estrutura óssea, os ligamentos que mantém isso tudo no lugar, apesar da carga do peso corporal apoiada aqui sobre a tróclea do talos, olha a tróclea aqui outra vez bem visível, né? Teria a tendência de achatar o pé, empurrar para baixo isso aqui tudo. Mas, na verdade, nós temos um arco medial, que é mais alto, e temos também um arco, olha aqui o arco medial, né? Que é mais alto, de maneira que a gente aplica o peso no tubérculo calcâneo e aqui na extremidade dos metatarsais, na epífise distal dos metatarsais. O resto fica em suspensão no ar, formando o arco medial. E o arco lateral, visto aqui lateralmente, que é muito mais baixo. Não é tão alto quanto o arco medial. Deixa eu ver se eu tenho a imagem dos ossos. Tem. Então, o arco lateral, que é o arco envolvendo o último dedo, né? O último metatarsal, o apoio feito aqui na extremidade do último metatarsal, no tubérculo calcâneo. Esse arco aqui é um arco muito mais baixo que o arco medial. E ainda há um arco transverso, se vocês olharem aqui, né? Na altura da epífise proximal e da distal dos metatarsais, os ossos não estão num plano, eles estão descrevendo um arco transversal ao pé. Se eu cortar o pé ao meio, né? Deixar a metade de trás e a metade da frente, usando um corte frontal para fazer isso, eu vou perceber. Na vista lateral dá para ver isso muito bem, porque a gente vê que o quinto metatarsal é mais baixo que o quarto, que é mais baixo que o terceiro, que é mais baixo que o segundo, aí só o primeiro é que volta a descer, o primeiro aqui, abaixo do segundo, o primeiro abaixo do segundo. Então, essa progressão que vocês estão vendo aqui é um arco transversal no pé, que vai de medial para lateral, ou de lateral para medial, tanto faz. Então, nós temos dois arcos longitudinais, o arco medial e o arco lateral, e temos também o arco transversal, que eu acho que eu não tenho mais do arco transversal. Então, dessa maneira, como há esses arqueamentos, o arco transversal é que acaba sendo responsável pela carga do peso corporal que chega ao tornozelo se projetar para frente, e já que há o arco transverso também, o apoio vai acabar acontecendo no primeiro e no último metatarsais, nessa região aqui, na epífise distal do quinto metatarsal e do primeiro. São esses pontos que de fato tocam o solo, porque entre o primeiro e o quinto metatarsais há o arco transverso, que é esse que vocês estão vendo aqui de lado. Professor, esses ossos não tocam o solo como os outros, tá? Pois não, querido. Você perder algum dedo, assim, por alguma fatalidade, influencia na perda de equilíbrio? Dificulta. O primeiro ou o quinto? Sim, dificulta, você se adapta com certeza, tá?
mas vai exigir recuperação, fisioterapia voltada especificamente para isso. Você tem razão, sem dúvida, tá? É raro, né? Na mão é mais fácil. Acho que a gente usa a Obrigado. mão muito mais, né? E está muito mais sujeito a acidentes das mãos do que nos pés em relação aos dedos. Mas sim, sem dúvida. E quando isso acontece, as articulações propostas, né? Até por motivo estético, ao invés de você tirar só o dedo, veja bem, né? Vai parecer estranho o que eu vou dizer. Ao invés de você remover apenas as falanges, ou seja, o dedo, você remove também o metatarsal. Isso esteticamente gera um resultado muito melhor. Ficaria muito esquisito, né? Você ter o metatarsal e aí o espaço do dedo correspondente sem nada, né? Ia chamar muita atenção. Então, a extração do metatarsal também, ou do osso do metatarso, né? Acaba disfarçando isso, porque aí os outros dedos que sobraram e os ossos metatarsais que sobraram se aproximam. Você aproxima eles cirurgicamente. Então, quem olhar despercebido não nota que falta um dedo ali. Aí isso é praticado na mão e no pé. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Quer dizer, bem, há uma série de analogias em relação ao membro superior, né? Vários nomes para guardar, eu sei. Mas em relação ao membro inferior tem um acréscimo importante, que é a questão da sustentação da carga do peso corporal, que é dividida a metade ao meio, né? Para cada um dos membros, desce pelo fêmur, desce pela tíbia, não desce pela fíbula, que não suporta a carga, e quando chega no pé, acontece aquela divisão que vocês entenderam, da metade que chega no pé, há uma nova divisão, aí a metade da metade, ou seja, um quarto do peso corporal, vai em direção aos 3 dedos mediais, a outra metade da metade, ou seja, o outro quarto, vai em direção aos 2 dedos laterais, isso em cada pé. Tá bom, queridos? Conseguiram acompanhar? Licença, professor. Pois não. Tem uma pergunta no chat sobre a articulação que tem mais fibras na parte inferior, na parte distal Sim, da a tíbia com a sindesmose. fíbula. Sim, Qual é o sim. nome da articulação? É Por favor. sindesmose, é o tipo, é a classificação. Sindesmose tíbio-fibular distal. Você pode repetir, por favor, para eu anotar? Repito. Em aula de articulação a gente vai repetir, vai ter isso, tá, gente? Mas então é a articulação tíbio-fibular distal, que é do tipo, é a classificação dessa articulação, por ela ter muito tecido fibroso, a classificação é sindesmose, com S na primeira sílaba e na última. Sindesmose. Tá bom. Mas Obrigada. nós vamos ter uma aula só de tornozelo, entendeu? E aí isso vai ser repassado, vai ser revisto. Tá bem, queridos? Semana que vem a gente está começando a falar de articulações. Todas elas. Vai ser muito bacana. Coluna vocês viram nas férias, né? A gente vai dar uma repetida, mas vocês já viram nas férias, naquela palestra que a gente fez, né? Com o Fio. Vou até pedir ele para dar essa aula de coluna, se ele quiser, porque é muito bacana a aula que ele tem. E aí vamos começar a passar por todas as articulações: ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo. Tá? Isso tudo vai ser visto. Tá certo, querido? Professor, Pois professor, Pois não. o senhor não vai fazer uma verificação a cada coisa? Por exemplo, ossos, aí faz uma prova prática e uma escrita, igual o senhor fazia. Como é que vai ser Eu vou isso? mudar, eu vou fazer o seguinte, eu decidi, estava até conversando isso com o Fio, a primeira prova eu vou juntar articulações e ossos para fazer questões direcionadas para a articulação, onde vocês tenham que me descrever essas epífises, né, que estão se articulando, e dizer o que é ali de ossos, de acidentes ósseos, vamos dizer assim, envolvidos na articulação propriamente. Como eu mostrei para vocês agora, né, do mesmo jeitinho, o côndilo do fêmur, se articula com o côndilo da tíbia, o côndilo da tíbia é plano. Então, na hora que vocês estiverem me falando sobre as articulações, o item da resposta importante vai ser a descrição das extremidades ósseas que estão se articulando e comentando as consequências, boas ou ruins, da anatomia dessas extremidades, dessas epífises. Que aí a gente junta essas duas provas numa só, muito mais interessante, sem dúvida, e ainda ganha um dia para ter mais uma aula. Tá? Vai ser assim. Então, a gente Muito ainda mais vai falar difícil também, né? Não. Vocês vão achar muito melhor. Ao contrário, fica muito mais fácil. Porque aquela ideia de que fica mais matéria é bobagem. Quando você estudar joelho, tudo de ossos que eu falei, né, vai ser mostrado outra vez. Vocês já vão saber.
Então é muito fácil para vocês dizerem para mim, o joelho é instável, porque os côndilos femorais são convexos, os côndilos tibiais são planos. Isso tudo, essa parte da anatomia óssea é que eu vou querer. A que tem relação com as articulações. Tá bom, gente? Vocês vão ver, vocês vão Entendi, gostar. mas o músculo vai ser separado desses dois? Aí, como o músculo tem muita coisa, eu vou fazer de músculo separada, tá? Entendi. Mas aí o senhor já tem ideia de como vai ser a prova? Você vai jogar no AVA? Eu vou jogar no AVA, não tem alternativa, né? Vou jogar no AVA, não tem como controlar isso, eu sei que não tem como eu ficar impedindo que vocês se comuniquem. Isso aí não é culpa de ninguém, é questão da pandemia. Então, eu vou botar questões assim, discursivas. O nome da questão vai ser o nome da articulação. Questão joelho. Aí você vai me falar tudo sobre articulação, incluindo os ossos. Como é que os ossos se articulam. Tá? Tá bom, obrigada. Tá? Vão ser questões discursivas, longas, para vocês poderem escrever bastante. Tá bem, queridos? Um beijo para todo mundo. Até semana que vem a gente começa a falar de articulações na semana que vem. Tchau, pessoal. Eu vou seguir Obrigada, com a professor. agora, tá? Tchau. Valeu, professor. Professor, obrigada. Valeu. Valeu, Tchau, professor.